Gênesis 17, a aliança da circuncisão, novos nomes e a promessa de Isaque. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Gênesis 17, 1 e 2. 99 anos, 13 anos depois de Ismael. Silêncio do céu. E agora, Deus aparece como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando a gente não tem força, ele se revela como o que tem todo o poder. Anda em minha presença e sê perfeito. Não é perfeição sem erro, é integridade, coração inteiro diante dele. A aliança vai ser reafirmada e ampliada. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gênesis 17, 3 a 6. Abrão se prostra. Deus muda o nome. De Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. Quando Deus muda o nome, ele muda o destino. A promessa não é só um filho, são nações e reis. O plano de Deus é sempre maior que o nosso. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Gênesis 17, 7 e 8. Aliança perpétua. Não é só terra, é relacionamento. Ser-lhes-ei o seu Deus. A maior promessa não é Canaã, é Deus mesmo. Ter a terra sem ter Deus é vazio. Ter Deus mesmo sem terra é plenitude. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 9 a 11. A aliança tem um sinal: circuncisão. Corte na carne, marca no corpo. Fé não é só do coração, marca a vida inteira, é sinal visível de um povo separado, dor que gera identidade. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Gênesis 17, 12 e 13. 8 dias de nascido. Antes de escolher, antes de entender, já está na aliança. A graça vem antes da decisão e inclui o estrangeiro comprado. A casa de Abraão seria casa de aliança para todos que estivessem debaixo do seu teto. E o incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrou a minha aliança. Gênesis 17, 14. Rejeitar o sinal é rejeitar a aliança. Não é legalismo, é seriedade. Deus leva a sério o compromisso com ele. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais o seu nome, Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a abençoarei e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 15 e 16. Sarai vira Sara, princesa, não só esposa de um homem de promessa,
Ela mesma carrega a promessa. Dela te darei um filho, não de Agar, de Sara. Reis sairão dela. Deus corrige a rota. Ismael foi tolerado, Isaque será o herdeiro. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de ti. Gênesis 17, 17 e 18. Abraão ri. 100 anos, 90 anos, impossível, e tenta negociar, que Ismael viva. A gente se apega ao plano B porque o plano A parece loucura. Mas Deus não aceita substituto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Gênesis 17, 19 a 21. Deus é claro. O filho se chama Isaque, riso. O que foi motivo de riso será motivo de alegria. Ismael será abençoado, 12 príncipes, grande nação. Deus é bom até com Ismael, mas a aliança é com Isaque, e tem data, neste tempo determinado, no ano seguinte. Deus não só promete o quê, ele marca o quando. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de diante de Abraão. Tomou-se então Abraão a Ismael, seu filho, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os varões da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. Gênesis 17, 22 a 26. Abraão obedece no mesmo dia, 99 anos, e ainda se submete. Ismael, 13 anos, também. Toda a casa entra na aliança. Obediência imediata é resposta da fé. Quando Deus fala, a gente não adia. Gênesis 18. O Senhor visita Abraão, a promessa a Sara e a intercessão por Sodoma. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. E inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 18, 1 a 3. O Senhor visita 3 varões. Um deles é o próprio Deus. Os outros 2 são anjos. Abraão está na porta, no calor do dia. Vê, corre, inclina-se, serve. Hospitalidade é adoração. Ele não sabia, mas estava recebendo o céu em casa. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis avante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. Gênesis 18, 4 e 5. Abraão oferece pouco, um bocado de pão, mas entrega o melhor. Corre, manda Sara amassar 3 medidas de flor de farinha. Escolhe um bezerro tenro e bom. Pressa santa. Quem entende quem está na tenda, não mede esforço. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele.
E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Gênesis 18, 10 e 11. A promessa é repetida, agora com prazo, por este tempo da vida, daqui a 1 ano. Sara ouve, velha, sem ciclo, impossível dobrado. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Gênesis 18, 12 a 14. Sara ri por dentro. Deus ouve o riso do coração. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essa é a frase que sustenta a fé quando a biologia diz não. Deus não pergunta se é difícil para você. Ele afirma que para ele não é. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não é assim, porque te riste. Gênesis 18, 15. Deus confronta com graça, não condena, mas corrige. Ele trata o riso da dúvida para transformar em riso de alegria. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, 16 a 19. Deus compartilha planos com amigos. Ocultarei eu a Abraão? Intimidade gera revelação e revela o propósito da escolha, que Abraão ordene a casa no caminho do Senhor, com justiça e juízo. Promessa tem propósito: formar um povo que reflita o caráter de Deus. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 20 e 21. O pecado de Sodoma clama. Deus desce para ver. Juízo não é precipitado, é justo, investigado, santo. Então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 22 a 25. Abraão intercede, chega perto. Não faria justiça o juiz de toda a terra? A fé não discute só promessa, discute caráter de Deus. Ele apela para a justiça divina. Intercessor se coloca na brecha. Então, disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se, porventura, de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Gênesis 18, 26 a 28. O diálogo continua. 50, 45. Deus cede. Misericórdia responde à intercessão. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei, por amor dos 40.
Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se, porventura, se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. Gênesis 18, 29 e 30. Abraão insiste com reverência: não se ire o Senhor. Conhece a Deus e conhece a si, pó e cinza. 30. Deus aceita, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se, porventura, se acharem ali 20, e disse: não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18, 31 e 32. De 50 a 10. Abraão para em 10. Talvez achasse que Ló e a família somassem 10. Deus desceria até 1, se houvesse. O problema não era a misericórdia de Deus, era a falta de justos em Sodoma. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis 18, 33. Deus se vai. Abraão volta. A intercessão acabou, mas o caráter de Deus ficou revelado. Justo, paciente, acessível. O justo não dita a Deus, mas conversa com Deus. Síntese. O que aprendemos com Gênesis 17 e 18, Gênesis 17 e 18, mostram Deus se aproximando cada vez mais de Abraão, não só com promessas grandes, mas com intimidade real. Aos 99 anos, quando humanamente já não havia mais o que esperar, Deus se apresenta como El Shaddai, o Todo-Poderoso, e pede algo simples e profundo: anda na minha presença e sê íntegro. A aliança que Deus faz não depende da força de Abraão. Tanto que ele estava dormindo quando Deus passou entre as partes no capítulo 15. E aqui em 17, Deus marca a aliança no corpo com a circuncisão. É Deus dizendo que a fé não fica só no discurso. Ela corta a carne, mexe com a vida prática, dói para gerar identidade. E ele muda nomes. Abrão vira Abraão, pai de muitas nações, e Sarai vira Sara, princesa. Quando Deus entra na história, ele reescreve identidade. Mesmo quando Abraão ri da promessa e tenta empurrar Ismael como plano B, Deus não muda de ideia. O filho da promessa virá de Sara, se chamará Isaque, e tem data para nascer. Deus não só promete o quê, ele marca o quando, porque a fé precisa de prazo para descansar. Aí em Gênesis 18, o céu desce na tenda. Deus visita Abraão no calor do dia, aceita a hospitalidade, come pão e bezerro e confirma a promessa na cara de Sara. Ela ri de incredulidade e Deus responde com uma pergunta que derruba qualquer impossibilidade. Acaso há algo difícil para o Senhor? Aquilo que era riso de dúvida vai virar riso de cumprimento. E nessa mesma visita, Deus abre o coração para Abraão sobre Sodoma, porque amigo conta segredo. Abraão então se coloca entre a cidade e o juízo e intercede. Ele não negocia com Deus. Ele apela para o caráter de Deus. O juiz de toda a terra não faria injustiça. De 50 a 10, Deus mostra que está mais disposto a poupar do que a destruir. Mas também revela que não existe cidade sem justo que se sustente. No fim, esses 2 capítulos ensinam que Deus é fiel quando a gente não tem mais força, que a aliança deixa marca na vida, que o riso da dúvida pode virar riso de milagre e que intimidade com Deus nos leva à intercessão pelos outros. Abraão não subiu uma torre para chegar ao céu. O céu desceu à porta da tenda dele. E isso muda tudo. Muda nome, muda destino, muda a forma como a gente ora pelo mundo ao redor.